Você tem orado por anos a fio, implorando, suplicando, negociando com o divino, e o que acontece? Nada. O silêncio do outro lado é ensurdecedor. Começa a passar pela sua cabeça que o problema está em você, que o Criador decidiu simplesmente não te escutar, que você, por algum motivo, não é digno. Mas Rudolf Steiner, Rudolf Steiner, ele descobriu algo que vai virar essa sua percepção de cabeça para baixo. O problema não é que o divino te ignora. O problema é que você não está escutando o divino. E enquanto você não aprender a escutar primeiro, suas preces nunca vão sair do espaço onde você está agora. Isso não é poesia barata, dessas de autoajuda. É ciência espiritual, antroposofia pura. E hoje você vai finalmente entender porque tudo que te ensinaram sobre oração estava errado desde o princípio. A maioria das pessoas reza da mesma forma. Fecha os olhos, junta as mãos e começa a pedir. Pede saúde, pede grana, pede carinho, pede proteção e espera dias, semanas, anos. E quando nada acontece, a sua crença começa a se esfacelar. Você se pergunta se o divino sequer existe, se ele se importa com você, se você fez alguma coisa errada. Mas Steiner revelou algo chocante em suas palestras sobre a vida espiritual. Essa oração que você faz não é oração, é negociação. Uma transação comercial bizarra com o divino. Você oferece fé, talvez alguma renúncia, e espera que o Criador te dê o que você quer em troca. Isso não é comunhão espiritual. É comércio puro e simples. E o plano espiritual não funciona assim. A barreira invisível que impede suas súplicas de serem ouvidas não está fora de você, está dentro. É construída pela sua própria forma de rezar. E tem um nome na antroposofia. Chama-se barreira do ego inferior. Toda vez que você ora pedindo alguma coisa, você está falando a partir do seu corpo astral inferior, das suas necessidades, dos seus medos mais profundos. E o corpo astral inferior não tem acesso ao mundo espiritual verdadeiro. Ele só consegue acessar as camadas mais densas, onde habitam forças que Steiner chamava de luciféricas e arrimânicas. Lúcifer ama orações de desejo. Ele amplifica seus anseios, suas fantasias, suas esperanças irreais. Você ora por um milagre financeiro, e Lúcifer te inunda de fantasias sobre riqueza, mas nada se materializa, porque fantasia não toca o mundo físico, é só fumaça astral. A Ahriman ama orações mecânicas, repetir o Pai Nosso 20 vezes sem pensar no significado, repetir mantras, fórmulas, palavras sagradas como um robô. Ahriman transforma sua prece em máquina, vazia de espírito, e uma oração vazia não vai a lugar nenhum. Steiner disse isso claramente em uma palestra em Dornach, em 1910. A oração de pedido não eleva o espírito. Ela prende o espírito nas camadas inferiores do mundo astral, onde os desejos circulam como fantasmas, nunca realizados, sempre famintos. Mas existe um outro tipo de oração. Steiner chamava de oração de comunhão, e é completamente diferente. A oração de comunhão não pede nada. Ela escuta, ela se abre, ela cria um espaço de silêncio interno onde o mundo espiritual pode entrar. E quando o mundo espiritual entra, você não precisa pedir, porque você se torna parte da vontade divina, e a vontade divina já sabe o que você precisa, antes mesmo de você saber. Mas aqui está o problema. Você foi treinado a vida inteira para fazer o oposto. A instituição religiosa te ensinou a pedir, a religião te ensinou fórmulas prontas. Você decorou orações escritas há 1000 anos e repete sem pensar. Isso não é espiritualidade.
é programação nefasta. E essa programação te desconectou da sua capacidade natural de comungar com o divino. Deixa eu te explicar o que acontece quando você ora do jeito errado. Você fecha os olhos, junta as mãos e começa a lista de pedidos. Nesse momento, sua consciência está no corpo astral. O corpo astral é a parte de você que sente emoções, desejos, medos. Ele é instável, sempre mudando, sempre querendo algo. Quando você ora a partir do corpo astral, você está gritando no meio de uma tempestade e o mundo espiritual não consegue te ouvir através desse barulho, porque o mundo espiritual não responde ao corpo astral, ele responde ao eu superior. E o eu superior não pede, ele reconhece, ele percebe, ele comunga. Steiner ensinava um método específico para sair do corpo astral e entrar no eu superior durante a oração. Ele chamava isso de o caminho do silenciamento interno. E tem 4 etapas. Mas antes de eu te mostrar essas etapas, você precisa entender algo fundamental. O divino não é uma pessoa lá em cima que decide quem merece e quem não merece. O divino, na antroposofia, é o Cristo cósmico. O Cristo cósmico não está fora de você. Ele está fundido com o corpo etérico da Terra desde a crucificação. Isso significa que ele está em tudo, em cada planta, cada animal, cada ser humano, e especialmente no seu eu superior. Quando você ora para um Deus lá fora, você está orando para uma ideia. Quando você comunga com o Cristo dentro de você, você está tocando a realidade espiritual. E a realidade espiritual responde. Mas tem uma resistência pesada. A instituição religiosa não quer que você saiba disso. Porque se você souber que pode comungar diretamente com o Cristo, sem intermediários, sem padres, sem rituais, sem instituição, a instituição religiosa perde o poder. E ela sempre soube disso. Por isso, Steiner foi perseguido. Por isso, a antroposofia foi censurada. Por isso, esse conhecimento ficou escondido por tanto tempo. Agora, vamos ao método. Primeira etapa: silenciamento do corpo astral. Antes de você poder escutar o mundo espiritual, você precisa calar o barulho interno. Senta em um lugar silencioso, respira devagar e observa seus pensamentos. Não tenta controlar, não tenta parar, só observa, como se você estivesse assistindo nuvens passarem no céu. Cada pensamento é uma nuvem. Deixa passar. Isso parece simples, mas é a parte mais difícil, porque o corpo astral não quer ser observado. Ele quer dominar. Ele vai te encher de pensamentos urgentes, de preocupações, de lembranças, de planos. Vai tentar te puxar de volta para o barulho, e você precisa resistir, com gentileza, mas com firmeza. Steiner dizia que leva cerca de 7 minutos para o corpo astral começar a se acalmar. 7 minutos de observação pura, sem julgamento, sem controle, só presença. E quando ele se acalma, você sente. É como se um vento interno parasse de soprar, e no silêncio que fica, algo se abre. Segunda etapa: descida ao coração espiritual. Agora que o corpo astral está calmo, você desce sua atenção para o centro do peito, não o coração físico, o coração espiritual, que fica um pouco mais ao centro, entre os pulmões. Steiner chamava isso de órgão do eu superior. Você coloca sua atenção ali e respira para esse espaço. Devagar, profundo, rítmico. 4 segundos inspira, 4 segundos segura, 4 segundos expira, 4 segundos segura. Esse ritmo cria uma ponte entre o físico e o espiritual. Porque o ritmo é a linguagem do corpo etérico.
e o corpo etérico é a porta para o eu superior. A cada respiração, você sente o coração espiritual se expandindo, como se fosse um sol interno, morno, dourado. E nesse calor, algo começa a despertar. É a centelha crística. A presença do Cristo dentro de você. Steiner disse que todo ser humano tem essa centelha. Ela sempre esteve ali, mas está encoberta por camadas de ego, de traumas, de programações, e a imersão no coração espiritual remove essas camadas, uma de cada vez, até que você toca a centelha divina, e quando você toca, você sabe, porque não é um pensamento, é reconhecimento. Terceira etapa, o reconhecimento do Cristo interior. Aqui é onde a maioria falha. Porque essa etapa exige algo que nunca te ensinaram. Exige que você reconheça o Cristo, não como alguém separado de você, mas como parte de você. O eu superior é o Cristo. O Cristo é o eu superior de toda a humanidade. Isso soa como blasfêmia para quem foi criado na instituição religiosa. Mas Rudolf Steiner não estava inventando. Ele estava revelando algo que sempre esteve nas Escrituras, mas foi escondido. Quando Jesus disse, "Eu e o Pai somos um", ele não estava falando só dele, ele estava mostrando o caminho, o eu verdadeiro e o divino são um. Então, nessa etapa, você não suplica ao Cristo. Você reconhece o Cristo em você. E faz isso com uma frase interna. Não precisa ser em voz alta. Pode ser só um pensamento claro, firme, consciente. Steiner sugeria, "Eu sou. Esse Cristo que vive em mim é meu verdadeiro eu." E quando você diz isso com presença total, com o corpo astral silenciado, com o coração espiritual aberto, algo muda. As fronteiras entre você e o divino começam a se dissolver. Não é que você vira o divino, é que você percebe que nunca esteve separado. E nesse momento, a prece deixa de ser uma imploração. Ela vira escuta. Quarta etapa, a impressão do pensamento crístico. Agora você está em comunhão. O Cristo interno está ativo, presente, consciente. E nesse estado, você não precisa implorar nada. Porque você começa a receber impressões. Não são pensamentos seus, não são desejos do corpo astral, não são fantasias luciféricas, são impressões diretas do plano espiritual. Elas vêm como clareza súbita, como um saber que você não sabia um segundo antes, como uma certeza tranquila, sem ansiedade, sem urgência. Steiner chamava isso de intuição crística, e ela não erra, porque ela vem da parte de você que está conectada com a vontade divina. Mas tem uma armadilha. Lúcifer pode imitar a intuição. Ele manda pensamentos que parecem profundos, mas são só fantasias disfarçadas. Como você diferencia? Simples. A intuição crística sempre traz paz. Ela não te agita, não te deixa ansioso, não te faz querer correr e fazer algo imediatamente. Ela te deixa calmo, mas firme, claro, mas paciente. Se um pensamento te deixa eufórico, desconfiado, agitado, é Lúcifer. Se te deixa deprimido, cético, preso, é Ahriman. Se te deixa em paz, mesmo que a verdade seja difícil, é Cristo. Então, na quarta etapa, você só fica ali, receptivo, aberto, escutando. E as impressões vêm. Podem ser sobre o que você precisa fazer. Podem ser sobre algo que você precisa soltar. Podem ser sobre uma verdade que você estava evitando. Mas elas sempre são exatamente o que você precisa ouvir. E aqui está a mágica. Quando você age a partir das impressões crísticas, as coisas se alinham. Não de forma mágica,
não de forma milagrosa, mas de forma natural. Sincronicidades aparecem, portas se abrem, pessoas certas surgem, porque você está alinhado com o fluxo do mundo espiritual. E o mundo espiritual está sempre trabalhando para te guiar. Ele só precisava que você parasse de gritar súplicas e começasse a escutar. Esse é o método que Steiner ensinava. 4 etapas: silenciamento, imersão, reconhecimento, impressão. E ele dizia que se você fizer isso todos os dias, durante 21 dias, algo irreversível acontece. Seu corpo etérico começa a se reorganizar. Seu eu superior se torna mais acessível. E você nunca mais precisa suplicar, porque você está vivendo em estado de comunhão contínua. Mas aqui está o desafio. O corpo astral não vai gostar. Ele vai resistir. Ele vai te encher de dúvidas. Vai dizer que isso é muito complicado, que você não tem tempo, que você não é espiritual o suficiente. Isso é Ahriman tentando te manter preso. E você precisa reconhecer a voz dele e continuar mesmo assim. Steiner conhecia uma mulher chamada Ana Clara. Ela era médica e antropósofa. E ela tinha uma dor espiritual profunda. Sentia que suas preces nunca eram ouvidas. Que ela estava sozinha. Steiner a ensinou esse método. Ela praticou por 21 dias. No 22º dia, ela acordou diferente. A presença do Cristo estava tão clara para ela que ela não precisava mais procurar. Ela sabia. E a partir daquele dia, sua vida mudou. Não porque ela recebeu milagres, mas porque ela se tornou o milagre. Tudo que ela tocava era guiado. Tudo que ela fazia tinha propósito. Isso é o que acontece quando você para de implorar e começa a comungar. Agora, tem algo que eu preciso te contar antes de continuar. Algo que a instituição religiosa enterrou há séculos. E é sobre o que acontece quando você realmente acessa o Cristo interno. Porque não é só paz, não é só clareza. Tem um poder que desperta, um poder que assustou a instituição religiosa desde o início. E é exatamente esse poder que te dá controle sobre sua própria realidade espiritual. Steiner chamava isso de soberania espiritual. É a capacidade de se tornar autor da sua própria vida espiritual, sem precisar de permissão, sem precisar de intermediários, sem precisar de instituição. E quando você tem soberania espiritual, você não precisa mais que ninguém te diga o que o divino quer de você, porque você sabe, você sente, você vive. A instituição religiosa sempre teve medo disso, porque uma pessoa com soberania espiritual não pode ser controlada. Ela não precisa de clérigo para confessar, não precisa de ritual para se conectar, não precisa de doutrina para saber a verdade. Ela tem acesso direto. E acesso direto é liberdade. Steiner foi excomungado da sociedade teosófica exatamente por causa disso. Ele estava ensinando as pessoas a terem acesso direto ao Cristo. E a sociedade disse: você não pode fazer isso. Você está tirando o poder da instituição. E ele respondeu: o Cristo nunca pertenceu à instituição. Ele pertence a cada espírito. E se uma instituição precisa de poder sobre as almas para existir, então ela não serve ao Cristo. Ela serve a si mesma. Isso foi em 1913. E desde então, a antroposofia foi perseguida, censurada, distorcida, porque ela ensina liberdade. E liberdade é perigosa para quem quer controlar. Mas aqui está a verdade que Steiner repetiu durante toda a sua vida. Você já é livre. Você sempre foi, só esqueceu. E toda a jornada espiritual não é sobre ganhar liberdade. É sobre lembrar que você nunca a perdeu. Então, quando você comunga com o Cristo interno,
você não está ganhando algo novo. Você está recuperando algo que sempre foi seu. Sua soberania, seu poder, sua conexão direta com o divino, e ninguém pode tirar isso de você, porque ninguém nunca teve isso para dar. Agora deixa eu te mostrar o que muda quando você vive a partir dessa soberania. Primeiro, você para de esperar que alguém te salve. Você entende que você é o canal do divino. Não é que você vai se salvar sozinho. É que você reconhece que a centelha crística em você já está te salvando, já está te guiando, já está te curando, e seu trabalho é só permitir, só cooperar, só dizer sim. Em segundo lugar, você para de se sentir culpado por não ser perfeito, porque você entende que o caminho espiritual não é sobre perfeição, é sobre evolução, e evolução significa errar, aprender, crescer, errar de novo, aprender mais profundo. Rudolf Steiner dizia que o erro é parte necessária da liberdade. Se você não pudesse errar, você seria uma máquina. E o divino não quer máquinas, ele quer seres livres, que escolhem o bem conscientemente, não por programação. Em terceiro lugar, você começa a ver sincronicidades por todo lado, porque você está alinhado. E quando você está alinhado, o plano espiritual te guia através de coincidências significativas. Você pensa em alguém e a pessoa te liga. Você precisa de uma resposta e abre um livro na página certa. Você está confuso. E uma conversa aleatória te dá exatamente a clareza que precisava. Isso não é sorte, é a linguagem do mundo espiritual. E quanto mais você comunga, mais você aprende a ler essa linguagem. É como aprender um novo idioma. Em quarto lugar, você deixa de ter medo da morte. Porque na comunhão com o Cristo cósmico, você sente diretamente a continuidade da sua existência. Você percebe que você não é o corpo. Você não é o corpo etérico. Você não é nem o corpo astral. Você é o eu superior. E o eu superior é eterno. Ele vai de encarnação em encarnação, aprendendo, evoluindo, se aproximando cada vez mais da unidade com o Cristo cósmico. E quando você sabe disso, não como crença, mas como experiência vivida, o medo desaparece. E no lugar do medo, fica um tipo de coragem tranquila, uma coragem que não precisa gritar, mas que não recua. Você acabou de receber algo que a maioria das pessoas busca a vida inteira e nunca encontra. Você recebeu o método real de conexão espiritual, não uma teoria, não uma esperança vaga, um método prático, testado, ensinado por Rudolf Steiner há mais de 100 anos. E ainda tão verdadeiro hoje quanto era então. 4 etapas: silenciamento, decida, reconhecimento, impressão. Pratique por 21 dias e sua vida muda. Não porque você vai receber milagres repentinos, mas porque você vai se tornar um canal de milagres. Esse tipo de conhecimento não é fácil de encontrar. A antroposofia não está nas livrarias populares, não está nos programas de autoajuda da TV, não está sendo ensinada nas instituições religiosas, porque ela é profunda demais, livre demais, poderosa demais, e poucos canais têm coragem de ensinar isso sem diluir, sem adaptar para agradar todo mundo, sem tirar as partes que incomodam. Eu escolhi não fazer isso. Eu escolhi te dar Steiner puro, e isso tem um custo. Custo de pesquisa, de estudo, de mergulhar em textos antroposóficos que a maioria nem sabe que existe. Se o que você recebeu aqui te tocou, se mudou algo em você, o valeu demais ali embaixo. Não é só um apoio financeiro, é você dizendo: essa verdade precisa continuar sendo dita. É você se tornando guardião desse conhecimento junto comigo. Porque a antroposofia não se espalha sozinha.
Ela precisa de pessoas que a valorizem. Pessoas que entendam que liberdade espiritual é o bem mais precioso que existe. E quando você clica naquele coração dourado, você está protegendo essa liberdade para outras almas que ainda estão procurando. Agora, vamos ao exercício prático. Porque conhecimento que não se transforma em prática é só informação. E você não está aqui só para saber. Você está aqui para se transformar. Durante os próximos 7 dias, você vai fazer esse exercício todos os dias. De preferência no mesmo horário. O corpo etérico adora regularidade. Ele aprende através de ritmo. Então escolha um horário e mantenha. Mas antes de eu te dar o protocolo dos 7 dias, preciso te explicar por que a maioria das pessoas falha na prece de comunhão. E tem a ver com expectativa. Você foi condicionado a vida inteira a esperar resultados imediatos. Você suplica, espera um sinal, e se não vem em 2 dias, desiste. Mas comunhão espiritual não funciona no tempo do ego, ela funciona no tempo do espírito. Steiner explicou isso numa palestra de 1912. Ele disse que quando você planta uma semente, você não fica cavando a terra todos os dias para ver se ela brotou. Você planta, rega, espera e confia no processo. A comunhão é igual. Você faz a prática, cria o espaço interno e confia que o plano espiritual está trabalhando, mesmo quando você não vê, especialmente quando você não vê. Porque o plano espiritual não te dá o que você quer, ele te dá o que você precisa. E quase sempre o que você precisa é diferente do que você quer. Você quer grana. O plano espiritual te dá uma lição sobre desapego. Você quer um carinho. O plano espiritual te dá solidão para você aprender a se bastar. Você quer reconhecimento. O plano espiritual te dá humilhação para você aprender que seu valor não vem de fora. Isso parece cruel? Não é. É afeto. Afeto verdadeiro não te dá doce quando você precisa de remédio. E o mundo espiritual está sempre te dando o remédio que vai curar a raiz da sua dor, não só aliviar o sintoma. Steiner conhecia um homem chamado Ricardo Fontes. Ele era pastor luterano e ele suplicava há décadas pedindo para se tornar um líder espiritual importante. Ele queria reconhecimento, seguidores, influência, e nada acontecia. Sua instituição religiosa era pequena, sua congregação morna, sua vida sem brilho. Ele se sentia fracassado, abandonado pelo divino, até que ele conheceu Steiner e aprendeu a comunhão. E quando ele começou a comungar, a primeira impressão crística que ele recebeu foi: você está orando pelo ego, não pelo espírito. E isso o quebrou, porque era verdade. Ele queria ser importante, não queria servir. E a diferença entre esses dois é a diferença entre Lúcifer e Cristo. Então ele mudou, parou de pedir para ser grande. Começou a perguntar como podia servir. E sabe o que aconteceu? Ele fundou a comunidade de cristãos, um movimento cristão livre baseado na antroposofia. Ele se tornou o líder espiritual que sempre quis ser, mas não porque pediu, porque parou de pedir e começou a servir. E o plano espiritual sempre responde ao serviço. Essa é a reviravolta que a maioria não entende. Quando você para de suplicar pelo que você quer e começa a perguntar como você pode servir, sua vida inteira muda de direção, porque você sai do fluxo do ego e entra no fluxo do propósito. E o fluxo do propósito sempre te leva para onde você precisa estar, mesmo que não seja onde você planejou. Dia 1, 2 e 3. Foca só na primeira etapa. Silenciamento do corpo astral. 7 minutos, todos os dias.
observando pensamentos sem controlar. Só isso. Não tenta fazer as outras etapas ainda. Porque se você tentar fazer tudo de uma vez, o corpo astral vai te sobrecarregar e você desiste. Então, paciência. 3 dias só observando pensamentos. Dia 4 e 5. Adiciona a segunda etapa. Silenciamento e descida ao coração espiritual. 7 minutos de silenciamento. Depois, 5 minutos respirando para o coração espiritual, com o ritmo quádruplo. 4 segundos entra, 4 segura, 4 solta, 4 segura. Repita até o coração espiritual começar a pulsar dourado. Pode não acontecer nos primeiros dias. Normal, continua. Dia 6 e 7. Adiciona as 4 etapas completas. Silenciamento, descida, reconhecimento do Cristo interior, impressão do pensamento crístico. Vai levar cerca de 20 minutos. E no 7º dia, presta atenção. Alguma coisa vai ter mudado. Pode ser sutil, pode ser que você durma melhor, pode ser que uma decisão que estava te atormentando de repente fique clara. Pode ser que você sinta uma paz que não consegue explicar. Isso é o Cristo interno começando a se manifestar. Agora, deixa eu te alertar sobre os 3 erros mais comuns que as pessoas cometem quando tentam fazer comunhão espiritual. Porque se você cair nesses erros, vai achar que o método não funciona. Mas não é o método, é o erro. Erro número 1. Forçar a experiência. Você senta, faz o silenciamento, desce ao coração e fica esperando sentir alguma coisa espetacular. Uma luz, uma voz, uma sensação de êxtase, e quando não vem, você acha que falhou. Mas comunhão não é espetáculo, é quietude, é presença, é um saber sutil, não um show pirotécnico. Se você está esperando fogos de artifício, você vai perder a centelha dourada que está bem ali, quieta, esperando você parar de procurar. Rudolf Steiner alertava sobre isso. Ele dizia que Lúcifer adora alimentar expectativas de experiências místicas grandiosas. Porque quanto mais você espera o extraordinário, mais você ignora o sagrado no ordinário. E o Cristo sempre se manifesta no ordinário, na respiração, no silêncio, na clareza simples. Se você quer pirotecnia, vai encontrar Lúcifer. Se você quer verdade, aceita a quietude. Erro número 2. Misturar comunhão com visualização. Tem muita técnica New Age por aí que ensina você a visualizar luz, anjos, mestres ascensos, e você pode até sentir algo, mas não é comunhão. É criação astral. Você está projetando imagens do seu corpo astral e chamando isso de espiritual. Steiner era categórico. Visualização. Não é percepção espiritual. É imaginação controlada. E imaginação controlada não te conecta com o mundo espiritual real. Ela te conecta com o mundo astral, que é cheio de formas-pensamento, ilusões, espelhos distorcidos. Na comunhão verdadeira, você não visualiza nada, você recebe impressão. E impressão não é imagem, é saber. É certeza sem forma. É clareza que vem de um lugar mais profundo que a mente. Se você está vendo luzes coloridas e figuras angelicais, pode ser bonito, pode ser reconfortante, mas não é Cristo, é Lúcifer vestido de anjo. Erro número 3. Desistir cedo demais. Você faz 3 dias, não sente nada e para. Ou faz uma semana, sente uma paz sutil, acha que isso é tudo e para. Mas o corpo etérico precisa de tempo para se reorganizar. Steiner dizia que 21 dias é o mínimo para criar um hábito etérico. Menos que isso, você está só arranhando a superfície e tem um motivo para isso. O corpo etérico é denso. Ele não muda rápido. Ele muda através de repetição rítmica. Todo dia, mesma hora, mesmo espaço,
mesma prática, e depois de 21 dias, ele para de resistir, ele incorpora a prática, e aí a comunhão deixa de ser esforço e vira naturalidade. Se você parar antes disso, você desperdiçou a oportunidade, porque é como malhar. Você não vai na academia 3 vezes e espera ter músculos. Você vai 3 meses e vê resultado. A alma é igual. Precisa de tempo, precisa de ritmo, precisa de compromisso. Tem mais uma coisa que eu preciso te contar. Algo sobre o que acontece no mundo físico quando você vive em comunhão contínua. Porque isso não é só sobre paz interna. Isso transforma sua vida externa também. Quando você está em comunhão, você começa a tomar decisões diferentes. Não grandes decisões dramáticas, pequenas decisões diárias. Você escolhe ficar quieto em vez de falar. Você escolhe ouvir em vez de julgar. Você escolhe simplicidade em vez de complexidade. E essas pequenas escolhas, repetidas todos os dias, mudam a trajetória da sua vida. Steiner chamava isso de karma ativo. Você para de ser passivo, esperando que o destino te leve. Você começa a cocriar seu destino através de escolhas conscientes, alinhadas com o Cristo interno. E o Cristo interno sempre escolhe carinho. Não carinho sentimental, carinho prático, carinho que serve, carinho que constrói, carinho que liberta. E quando você escolhe carinho todos os dias, sua vida se reorganiza. Relacionamentos tóxicos caem. Trabalhos que sugam seu espírito terminam. Situações que não te servem mais se dissolvem. Não porque você está fugindo, mas porque você está evoluindo. E o que não evolui com você fica para trás. Isso pode ser doloroso. Steiner não mentia sobre isso. Ele dizia que o caminho espiritual é um caminho de fogo. Você vai perder coisas, vai perder pessoas, vai perder versões de você mesmo que você achava que eram você, mas o que fica depois do fogo é o ouro. E o ouro é o seu eu superior purificado, livre, soberano. E se depois desses 7 dias você sentir que quer continuar, vai. Faz 21 dias completos. E no 22º dia, como Ita Wegman, você vai acordar diferente. Não porque você virou outra pessoa, mas porque você finalmente virou você mesmo. Sem máscaras, sem receio, sem barreira entre você e o divino. 3 sinais de que você está realmente em comunhão. 1. Clareza sem ansiedade. Você sabe o que fazer, mas não está desesperado para fazer. 2. Carinho desapegado. Você ama, mas não precisa controlar. 3. Sincronicidade precisa. As coincidências se multiplicam e todas apontam na mesma direção. Se você tem esses 3 sinais, pode confiar. Você está conectado. E tudo o que você precisa fazer é continuar. Porque a comunhão não é um destino. É um estado que você cultiva. E quanto mais você cultiva, mais natural se torna. Até que um dia você percebe que não precisa mais fazer o exercício. Porque você é o exercício. Você vive em comunhão contínua. E aí, meu camarada, você entendeu o que Steiner estava ensinando desde o início. A prece verdadeira não é algo que você faz. É algo que você é. Agora eu quero saber de você. Você está pedindo ou está escutando? Você suplica para um divino lá fora ou comunga com o Cristo dentro? Comenta aqui embaixo qual é a maior diferença que você entende entre prece de imploração e prece de comunhão. Quero ver se você realmente captou o que eu ensinei hoje. E se você conhece alguém que está há anos suplicando sem resposta, manda esse vídeo para essa pessoa, porque pode ser que ela só precise aprender a escutar.